Olá, o Futurando começa agora na TV e na internet, no canal da DW Brasil, no YouTube. Nessa edição, você vai ver como é possível preservar tradição e meio ambiente, tudo ao mesmo tempo. Conheça uma fazenda que é exemplo de sustentabilidade. Como a moda uniu culturas diferentes na Índia. E o uso de materiais naturais em peças de design. A gente começa essa edição desembarcando na metrópole indiana Nova Delhi. Vamos mostrar o projeto de um arquiteto que quer combater a multiplicação de casas mal construídas, prejudiciais ao meio ambiente. A paisagem de Nova Delhi é uma mistura de arranha-céus modernos com edifícios antigos e simples, nem sempre bonitos de se ver. Além disso, essas construções antigas prejudicam o meio ambiente. Na Índia, os edifícios residenciais são responsáveis por cerca de 40% das emissões de CO2. O arquiteto Nidland Shah projeta edifícios sustentáveis e funcionais há mais de 20 anos, mas, muitas vezes, existem mal-entendidos sobre o significado de construção sustentável. Muitos acreditam que uma casa verde é uma casa cheia de plantas. Daí colocam muitas plantas e fazem um gramado e acham que ficou sustentável. Mas não é assim. Um edifício verde só é verde se respeitar a natureza e se forem utilizados recursos renováveis, reduzir o desperdício, o consumo. Além disso, reciclamos muitos materiais. Uma das casas projetadas por ele ficou famosa em Nova Delhi como uma das construções mais sustentáveis da Índia. A Green One recebeu um certificado de um reconhecido centro de pesquisa indiano. Muita luz natural entra nos quartos através das janelas frontais. As janelas possuem vidros duplos, melhorando o isolamento térmico. Assim, a casa é fresca mesmo no verão. Na varanda, existem pequenas canaletas que coletam a água da chuva. Isso cobre cerca de 75% do consumo de água da casa e economiza muita eletricidade. Construir a casa de forma sustentável não é barato. Acho que vale a pena gastar de 10% a 15% a mais do que em uma casa tradicional. Depois de 5 anos, isso se paga. Depois disso, não há custos e você retribui para as gerações futuras e meio ambiente. Estamos avançando em direção ao conceito de edifícios de energia zero, que devolvem mais do que consomem. Essa é a nova tendência. Existem cerca de 1.400.000 casas modernas na Índia que foram ecologicamente construídas. Isso é menos de 5% de todos os imóveis residenciais do país. Para ambientalistas, esse número deveria dobrar para 10% nos próximos 2 anos. Alguns estados criaram incentivos. Mas essas estatísticas não incluem todo tipo de casa sustentável. Por exemplo, casas tradicionais que foram construídas pelos próprios moradores. Sempre nos inspiramos em nossas antigas tradições. O passado tem que ser estudado porque, historicamente, construímos com produtos naturais, que são as melhores estruturas. O que fazemos é torná-las contemporâneas. Segundo o arquiteto, cada vez mais indianos podem arcar com investimentos mais altos para erguer uma casa sustentável. E estão cientes de que isso faz a diferença. E é possível viver em harmonia com o meio ambiente mesmo perto de centros urbanos. É o que mostra a Fazenda Bidyom. Nela, animais são tratados de um jeito muito especial. Confira. 8 hectares de fazenda na movimentada cidade de Noida, no norte da Índia. Apesar da agricultura orgânica não ser tão rara mesmo nos centros urbanos, esta propriedade elevou o cultivo a um novo patamar.
Bijon, como é chamado o local, reuniu uma comunidade de fazendeiros autossustentáveis e que praticam métodos agrícolas naturais. O foco é no bem-estar do gado. O que torna essa fazenda ainda mais única é a relação com os animais. Os bichos são tratados quase como pessoas, inclusive têm nome. As diferentes raças de gado são escolhidas a dedo, especialmente por serem adequadas ao manejo da terra. Lar de 13 raças de gados nativos de várias partes da Índia, Bijon é um santuário diferente. Vacas e touros, na verdade, sempre fizeram parte da agricultura tradicional, mas os animais nativos desapareceram a um ritmo assustador. Isso devido à introdução de maquinaria e ao crescente enfoque na indústria leiteira. Foi dada preferência a raças importadas em detrimento das locais por conta do maior rendimento na produção de leite. Populações de gado nativo acabaram reduzidas a umas centenas de animais. Bijon tem uma manada de 135 bovinos nativos, dos quais 40 são touros. A ideia é mudar as más práticas agrícolas na Índia atual. How cruel the dairy industry is. Acho que todos sabem como a indústria leiteira é cruel, e quando me dei conta disso, quando comecei a ver quantos bovinos nativos havia aqui e sobre a história de importarmos gado ocidental para fazer uma revolução leiteira e outras coisas, então a necessidade de proteger esse gado ficou mais forte. Esse belo gado nativo que criamos livre não dá muito leite mesmo. Percebi que eles estão morrendo porque o foco está no leite. And I realized that these cattle are dying because our whole focus is on milk. Para preservar as raças autóctones, a Parna sentiu que tinha que desviar o foco dos laticínios. Foi assim que nasceu o projeto Bijon. Me dei conta de que há pilhas de esterco nos currais e que tudo vai para o lixo. É muito esterco espalhado por aí, o que significa a liberação de gás metano. E o material nem sequer vai para o local certo. O projeto promove uma economia em torno do esterco. Todos os dias são recolhidas quase 1,5 toneladas. Depois de seca, a matéria orgânica é usada na fabricação de produtos, assegurando uma renda paralela para os agricultores. Fazemos bolas como estas usando sementes de grandes árvores. Quando espalhamos as sementes em campos vazios antes da chuva, elas começam a crescer. Também fazemos imagens das divindades Ganesha e Lakshmi usando esterco e lama. São usadas na festa religiosa de Diwali e clientes vêm para comprar. O esterco também é utilizado nos campos, dispensando a necessidade de fertilizantes químicos. Quando a terra foi comprada em 2014, estava degradada pelo uso contínuo de produtos químicos desse tipo. Quando chegamos aqui, os campos eram arenosos. Não dava para fazer nada sem o esterco. Uma vez que já tínhamos esterco suficiente, começamos a usá-lo na terra. Levou 2 anos para preparar o terreno. Agora recuperou a fertilidade natural e podemos cultivar muito bem verduras. A maior parte das plantas são cultivadas a partir de sementes que são relíquias de família. Os agricultores utilizam sistemas tradicionais de cultivo, intercultivo e rotação de culturas. Todos os alimentos são cultivados organicamente. Entre os vegetais colhidos aqui estão diferentes tipos de abóbora. Bijon produz a sua própria energia solar e está fora da rede convencional de abastecimento. É o lar de muitos agricultores vindos de toda a Índia. O local conta com escola própria, uma clínica médica e um grupo de autoajuda para mulheres. Conta ainda com acesso direto aos mercados semanais. As novas habilidades das mulheres daqui ajudaram na geração de renda extra. O objetivo é atingir a autossuficiência. Kezar faz parte de um grupo de 10 mulheres. O marido dela cuida da lavoura enquanto ela tece e costura produtos que serão vendidos aos visitantes de Bijon. Agora fazemos principalmente máscaras. Cerca de 20 por dia, cada uma custa 50 rúpias indianas.
50 rupees ka hai, ma'am. É o equivalente a R$ 3,70. Bijon leva a responsabilidade sustentável muito a sério. A fundadora espera que sua jornada na agricultura inspire outras pessoas a enxergar outras possibilidades. Futurando faz uma pausa e volta já já com muito mais. Até daqui a pouco. Futurando de volta aqui do estúdio da DW Brasil, na Alemanha. Agora a gente vai contar uma história inspiradora de uma loja de roupas que é referência por unir culturas e ainda trabalhar em prol do meio ambiente. Os entrevistados dessa próxima reportagem só vão ser identificados pelo primeiro nome porque vivem sob uma condição de semi-anonimato. O designer Tenzin e o tecelão Dauti compartilham o mesmo amor por tecidos indianos tradicionais. Tenzin veio fazer uma visita à oficina de Dauti. Nesta tecelagem é fabricado um tecido chamado patu, que está desaparecendo, mas pode ter uma nova chance na moda atual. Estou interessado no tecido, nas fibras, fio, tudo. Lá fora você não vê mais esse tipo de tecido no mercado. Daí pensei, uau, que material interessante. Você não consegue isso no mercado. Tenzin tinha 5 anos quando chegou à Índia. Ele fez parte da segunda grande onda de refugiados do Tibete que escaparam da perseguição chinesa. Os pais dele ficaram para trás. Ele seguiu viagem, cruzando as montanhas dos Himalaias. Finalmente, chegou a uma cidade indiana, na fronteira com o Tibete. Liderados por Dalai Lama, budistas tibetanos pediram asilo político na região em 1959. O local se tornou um dos maiores assentamentos de refugiados na Índia. Com o tempo, Tenzin assistiu à transformação da cidade. Naquela época, quando se saía de casa, a rua inteira era interessante. Cada loja era diferente. Havia artesanato em madeira e muitas outras coisas feitas à mão. Agora só se vê coisas importadas da China em termos de vestuário. Tudo é chinês. Para trazer a cidade de volta às raízes, Tenzin fundou uma loja que vende roupas sustentáveis do Himalaia. A matéria-prima é regional, para evitar a poluição do meio ambiente. A ideia é promover o artesanato e design tradicionais. A empresa emprega principalmente artistas indianos das montanhas da região. Shashi trabalha na produção das roupas. Ele vem de uma tribo nômade. A comunidade dele luta contra a grande oferta de roupas sintéticas baratas em meio à rápida urbanização. Antes, meu povo dependia dos rebanhos para a subsistência, incluindo os meus avós. Mas agora é menos. Antigamente, a comunidade cuidava da criação de animais. As pessoas usavam roupas feitas de lã de ovelha. Esse tecido foi chamado de patu. Para ele, a integração de seu povo com os tibetanos e outras minorias depende da conexão dele com sua própria e outras culturas. Antes de interagir com tibetanos, não sabia muito sobre eles, sobre a cultura e tradições deles. Mas agora, sinto que somos todos como uma família que trabalha junta. Aos poucos, começamos a aprender mais sobre a vida uns dos outros. Com a força da nova marca, Tenzin afirma que viu os benefícios de ser regional, não apenas na natureza, mas também na sociedade e cultura. No começo, achei que seria difícil pela dificuldade com os diversos idiomas, mas percebi que é legal ter diferentes backgrounds e culturas. Minha intenção é criar um empreendimento local com pessoas locais.
É gratificante ser autossustentável e tornar o nosso entorno autossustentável, não depender de grandes empresas. Make surround self-sustain and don't depend on the big companies. O empresário espera que mais pessoas deixem a importação barata e aprendam a apreciar as roupas feitas localmente. No caso dele, foi uma forma de unir culturas na Índia. Agora, mais uma ideia de reaproveitamento de resíduos para a fabricação de objetos. Você vai conhecer uma startup tailandesa que transforma a palha de arroz em embalagens. Após a colheita, produtores de arroz da Tailândia usam a queimada para limpar o terreno. A fumaça escura se espalha com o vento. Na província de Lamphun, no norte do país, é época de colheita. Bem de manhãzinha, as mulheres vão trabalhar nos arrozais com suas foices. Restos de palha acabam ficando no campo. Normalmente 1 quilo de resíduo para cada quilo de arroz. Quando a palha apodrece ali, libera metano, um gás de efeito estufa. A queimada emite CO2 e libera partículas finas prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente. Uma jovem achou a solução para esse problema. Depois de completar os estudos na capital Bangkok, ela decidiu voltar à cidade natal. A profissão de agricultor é muito difícil. Para cultivar o arroz até este tamanho leva muito tempo. E depois queimar tudo isso é muito triste. Quando voltei à minha cidade natal, não mudei a vida de ninguém. Eles ainda cultivam arroz, mas encontrei uma solução para evitar as queimadas. Para a empresária, a palha de arroz é um recurso valioso. Ela paga aos fazendeiros o equivalente a 16 centavos de real por quilo. Os talos dourados são levados por caminhões até a fábrica de Yaruan. Aqui a palha é picada. O ar fica cheio de finas partículas e todos precisam usar máscaras faciais. Em seguida, as fibras são misturadas com água quente. Nenhum produto químico é adicionado. O bagaço ferve durante 4 horas. Isso se transforma em uma massa que depois é limpa e seca. Na fábrica trabalham os agricultores dos arrozais. É uma coisa muito boa. Antes não tínhamos trabalho após a colheita do arroz. Com esse trabalho na fábrica, posso complementar a minha renda. O bagaço é usado na fabricação de papéis e embalagens biodegradáveis, mas as máquinas para processar a celulose são caras. Por isso, a empresária exporta a matéria-prima para a Índia. Temos clientes indianos porque na Índia se faz muita moldagem. Fabricam pratos e talheres. E eles dependem de nossas matérias-primas. Por isso, nos contataram e ficaram muito interessados em nosso produto, pois é biodegradável. A característica especial desse prato é uma fina camada de amido de arroz que ajuda o produto a resistir à gordura, calor e líquidos. Nesse teste de 2 horas com alimentos úmidos, o prato permaneceu sem vazamentos. No dia seguinte, a empresária vai à cidade de Chiang Mai, o coração econômico e cultural do norte da Tailândia. A Universidade de Chiang Mai também conduz pesquisas sobre o arroz. O auditório foi projetado para se parecer com um grão de arroz. Aqui, os cientistas orientam startups tailandesas. Yaruan quer fabricar com a palha de arroz embalagens para comida delivery. Ela espera que isso se torne financeiramente viável e está interessada sobre pesquisas sobre o filme de amido de arroz, que pode tornar o produto mais duradouro antes de se dissolver. Mas existe mercado para isso na Tailândia?
Na maioria das cidades do país, a vida se passa ao ar livre. Barracas de comida usam recipientes descartáveis. E Aruan aproveita para pegar dicas. Se você quer criar seu próprio produto, preste atenção nos tamanhos. As embalagens não podem ser muito grandes ou os clientes pensarão que as porções de comida são muito pequenas. E o preço é importante, 1 baht por peça. Um baht equivale a 17 centavos de real. Existem muitas lojas que se preocupam com a questão ambiental. Também vejo que a política do governo nessa área ficou mais forte. Eles proíbem o uso de isopor e plástico e incentivam os restaurantes a usarem embalagens biodegradáveis. De volta ao interior, Aruan visita os avós. Foi aqui que ela começou seu negócio há alguns anos. Os primeiros experimentos com a palha de arroz foram nas panelas da avó. No início, os avós estavam receosos com o projeto. Eles investiram nos estudos dela na capital e atualmente se orgulham muito da neta. E como no conto de fadas, os camponeses de Lampan conseguiram transformar palha em ouro. E olha só essa história agora. Designers usam areia, repolho roxo e até algas para criar luminárias. Achou já muito criativo? Pois as ideias inusitadas vão além ainda, viu? Dá uma olhada. Há uma brisa de mar no ar. Essas luminárias são feitas de algas marinhas secas, aplicadas sobre estruturas de metal. E escamas de peixe se fundem a esse tampo de mesa. As pessoas acham que tem cheiro, mas não. Depois de seco, perde o odor e tem apenas a aparência de escama. No ateliê em Londres, o designer usa areia para criar luminárias como a tempestade no deserto, repolho roxo para dar formas às luzes vegetarianas e algas para o abajur luz marinha. Natural de Israel, o artista faz experiências há anos com produtos naturais que normalmente encontra em mercados. Em 2010, Nir Meiri abriu seu estúdio de design em Soho, uma badalada região de Londres. Ele vende as peças de edições limitadas para clientes em todo o mundo. Ele criou a luz marinha aplicando algas molhadas sobre armações de metal. Acho que hoje as pessoas aceitam melhor luminárias e outros objetos feitos com esse tipo de material. Também acho que as mudanças no mundo fazem com que as pessoas entendam que é preciso começar a usar esses materiais em vez de materiais artificiais, como o plástico. Espero que esses materiais se tornem tão comuns como outros que não beneficiam o meio ambiente. Designers de todo o mundo estão se voltando à natureza. Anastasia Koshiva resolveu usar a casca de uma árvore típica da Sibéria, sua terra natal. Tradicionalmente, a casca é colhida uma vez por ano. Assim, as árvores não sofrem danos profundos e se recuperam. O resíduo da produção industrial de madeira se tornou matéria-prima para a designer Tamara Oriola, da Letônia. Ela transforma agulhas de pinheiro num tecido parecido com a lã e produz bancos e tapetes. Victoria Yakusha, da Ucrânia, usa tecidos de sua terra natal para criar móveis. Desde 2014, ela revitaliza e reinterpreta técnicas tradicionais de artesanato. Por exemplo, usando argila. Para estabilizar os móveis de barro, a estrutura metálica é envolta em celulose orgânica e linho. Isso torna as mesas e cadeiras duráveis e adequadas para o uso diário, tanto interno como externo. Esta técnica era usada por nossos ancestrais nos vilarejos para a construção de casas simples, chamadas
Mazanka. A cadeira tsista é totalmente reciclável, se decompõe no solo em poucos anos. A designer espera que o trabalho dela contribua para a formação de um design típico ucraniano, que seja reconhecido como as peças escandinavas ou japonesas. De volta a Londres, Nir Meiri finaliza os abajures de algas marinhas com uma camada protetora feita com verniz especial. Quando a luminária acende, tem-se a sensação de uma floresta subaquática. É uma luz ambiente muito bonita. Viver em harmonia com a natureza, respeitando os ciclos ecológicos. Esses designers encontraram na natureza uma fonte renovável de inspiração. Essa edição está terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente já começou a preparar o programa da semana que vem, tá? Com muito carinho para você. Eu tô te esperando, viu? Até lá.